grande pintor e escultor espanhol. E uma renomada artista plástica brasileira. Conheça mais sobre as fases de Pablo Picasso e a arte contemporânea de Adriana Varejão. Agora, no Arte em Foco. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trinidad Ruiz e Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso, foi um dos principais fundadores do cubismo do século XX, com o seu parceiro Georges Braque. Pablo era pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, nascido na cidade de Málaga, na Espanha. E apesar de suas muitas habilidades, no programa de hoje vamos falar apenas de suas pinturas e esculturas, abordando algumas de suas fases mais importantes na sua trajetória como artista. Sua vida no mundo da arte começou desde muito cedo, aos 7 anos, quando começou a fazer aulas com seu pai, o pintor e desenhista Dom José. Aos 13 anos, o pequeno Pablo entrou na Escola de Artes de La Lonja, em Barcelona, e seu pai já considerava a criança um prodígio. Roland Penrose, um dos mais conhecidos biógrafos de Picasso, afirma que devido às dificuldades financeiras e uma boa proposta de emprego para Dom José, a família se mudou para Barcelona em 1895, onde Picasso faria os testes e ingressaria na Escola de Artes. Lá se destacou entre os melhores da instituição e aos 15 anos de idade expôs a primeira obra, A Primeira Comunhão, que chamou a atenção da imprensa local. Neste óleo sobre tela, Picasso retrata sua irmã Lola durante a primeira comunhão, um momento de transição da infância para a vida adulta. As técnicas utilizadas nessa pintura seguiam os preceitos do realismo comum no final do século XIX. Aos 16 anos, em 1897, Pablo se instala em um novo ateliê, mas dessa vez em Madrid, onde se inscreve na mais conceituada Academia de Artes Espanhola, a Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Nesse período, em Madrid, Picasso costumava copiar grandes mestres da pintura, expostos no Museu do Prado, sempre captando o estilo dos artistas, mas sua estadia na bela cidade não durou muito. Naquele mesmo ano, Pablo Picasso adoece de escarlatina e se vê obrigado a retornar para Barcelona, e juntamente a Manuel Palares, seu amigo, foi para a aldeia Horta de Ebro, nos Pineréus. Esse refúgio fez com que o jovem artista estabelecesse novos projetos, aos quais deu início assim que retornou para Barcelona. Com o tempo, Picasso se afastou de seu pai e da vida acadêmica e estava em busca de inovações da arte espanhola, mas com nuances de seus representantes mais importantes. Em 1900, Picasso abriu sua primeira exposição ao público, no Café Eu Quatre Guedes, e após retomar sua vida de estudante em Madrid, ele fez sua primeira viagem para Paris, a capital europeia da arte. Lá ele morava com Max Jacob, jornalista e poeta que o ajudou a dominar a língua francesa. Esse período foi de extrema pobreza. Para os dois, devido ao frio e desespero, muitos de seus desenhos tiveram que ser usados como fogueira para se aquecerem. Entre os anos de 1901 a 1904, Picasso retrata a solidão, a morte, o abandono, denominada a fase azul. Esse período teve influência do suicídio de seu amigo Carlos Casagemas, retratado no quadro A Vida, que é um dos mais importantes quadros dessa fase. Depois de passar por poucas e boas, Picasso conhece a paixão com Fernande Olivier, modelo que foi seu primeiro amor. E durante 1904 e 1906, temos a chamada fase rosa do pintor. Essa fase é marcada por tons de rosa, vermelho e a presença de artistas de circo, mulheres e figuras eróticas. Nesse período, temos grandes obras como Maternidade, Mãe e Criança e a marcante Menino com Cachimbo, quadro feito em homenagem a dois amigos de Picasso e inspirada no poema Crimen Amores, de Paul Verlaine, que fala sobre uma seita de jovens que escolheram o mais bonito de todos eles e o coroaram com rosas. Entre os anos 1909 a 1912, Picasso e seu amigo citado ao início do programa, Georges Braque, criaram um cubismo analítico, fase em que os dois artistas buscavam retratar um objeto seguindo seus próprios termos e formas. Nesse período, temos como pinturas Mulher com Peras, Vasos de Flores e O Copo de Absinto.
A obra mais marcante desse período foi o retrato de Daniel Henri Caroueller, dono de uma galeria de arte em Paris. Esse quadro foi responsável por mudar a forma qual se faziam retratos e quebrar uma tradição de mais de 2000 anos. Entre 1912 a 1919, temos a fase do cubismo sintético. Nesse período, Picasso, além do uso do pincel, também começou a utilizar outras técnicas, como a colagem em telas. As características cubistas de geometrização das formas nessas obras era ainda mais intensa do que no período do cubismo analítico, e as figuras são mais claras e reconhecíveis. As principais obras são Natureza Morta com Publicidade, Natureza Morta em uma Paisagem e Violino. E claro que para falar de Picasso, não podemos deixar de falar sobre sua obra mais famosa, Guernica, feita em 1937 e que, com a técnica do cubismo, retrata os bombardeios nazistas durante a Guerra Civil Espanhola. Nesse período, entre 1930 a 1939, Picasso trocou seu constante Arlequim pelas imagens de um minotauro e em suas pinturas, utilizando cores pastéis, suas obras se tornaram mais sombrias nessa fase. Uma das composições mais marcantes dessa obra é A Mãe que Chora a Morte do Filho em Seus Braços. À esquerda do quadro, este é apenas um dos vários elementos significativos dessa obra que se mantém impactante nos dias atuais. Até seus últimos anos de vida, Picasso se dedicou à arte. Seu último trabalho foi em 1968, aos 87 anos de idade, quando produziu em 7 meses uma série de 347 gravuras, recuperando os temas de sua juventude que citamos aqui no programa: o circo, as touradas, o teatro e as situações eróticas. Quando completou 90 anos, teve como uma honra especial uma exposição na Galeria do Museu do Louvre e assim tornou-se o primeiro artista vivo a expor os seus trabalhos no famoso Museu Francês. Pablo Picasso morreu no dia 8 de abril de 1973 em Mougins, França, sendo considerado até hoje um dos artistas mais influentes de todos os tempos. O Arte em Foco vai para um rápido intervalo comercial. Fique com a gente que no próximo bloco vamos falar sobre Adriana Varejão e sua impactante arte visceral. Voltamos já! A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com o Arte em Foco. No bloco anterior, conhecemos mais sobre as fases e grandes obras de Picasso. E agora é o momento de falarmos sobre ninguém mais, ninguém menos que Adriana Varejão, a artista plástica contemporânea e carioca que ganhou grande visibilidade no mundo da arte pelo impacto e beleza do seu trabalho na pintura e em esculturas. Adriana está entre as artistas plásticas mais bem-sucedidas do mundo. Porém, no início de sua carreira, ela não imaginava que a arte se tornaria sua profissão. Seu pai, que era piloto da aeronáutica, e sua mãe, nutricionista, também não imaginavam que a filha seguiria por esse caminho. Adriana Varejão começou a faculdade de engenharia, mas logo optou pelos cursos de pintura. Foi assim que alugou um ateliê e logo começou a produção de suas obras. Vamos mostrar um pouco mais sobre essa mulher poderosa no mundo da arte com o trecho de uma entrevista concedida à editora Saraiva. As coisas foram acontecendo naturalmente, eu nunca planejei muito, sabe? Nunca coloquei a minha vontade na frente, meus planos na frente do que estava acontecendo, tipo, vou ser uma artista profissional. Nunca teve esse momento. Eu tento me prender dentro do ateliê, sabe? Mesmo que eu vá para o ateliê para não fazer nada, eu vou para o ateliê e fico sem fazer nada no ateliê, sabe? Ali, eu acho que a pintura tem a pintura, a arte, né, de maneira geral, você tem que meio que
ter uma predisposição para a coisa começar a acontecer, você tem que um pouco se desocupar do mundo, sabe? Eu chego no ateliê e fico fazendo uma porção de coisa, fico olhando para o quadro, e eu começo a mergulhar dentro da pintura depois de 3, 4 horas ali, sabe? Aí a pintura começa a funcionar, a acontecer, as coisas começam a fluir, o mundo vai começando a ficar cada vez mais distante, a cabeça vai parando, né? E aí começa a entrar ali naquele barato. A mídia que eu trabalho, ela não é muito reproduzível, né? A pintura tem uma pintura no mundo, naquela, ela vai, né? Ela está lá na Europa, ou sei lá, está no interior de São Paulo, ou não sei aonde, está lá e ninguém tem acesso mais àquela obra, né? Muito difícil. É muito importante ter toda a obra impressa, porque às vezes a pessoa ouve falar no artista, mas não sabe direito, né, por que aquele artista é tão conhecido, porque na verdade nunca viu direito a obra daquele artista, né? Não sabe que tem, né, uma obra por detrás daquele nome. E então esse livro reúne mais de 170 trabalhos, né? A gente até selecionou, né, fez uma seleção em cima, poderia ter muito mais. Quando eu era pequena, o contato que eu tinha com arte era de uma coleção que a minha mãe tinha, que se chamava Gênios da Pintura. Ela eram fascículos, né? Eu acho que vendia toda semana na banca, e ela ia juntando aquilo e tal, e eu fascinada com aquilo. Tanto que o livro, a página do livro, muitas vezes está reproduzida na minha obra, sabe? Como elemento, página com númerozinho e tudo. Por exemplo, proposta para uma catequese, né? Um díptico que eu fiz, que está até no livro, ele tem uma simulação de uma paginação das imagens, o número da página. Passagem de Vila Rica a Macau é outro trabalho que representa uma página. O livro, né, como elemento de conhecimento, né, da arte, sempre é importante para mim. Então, fazer um livro agora, sabe, onde meu trabalho, minha obra vai ser levada para as pessoas, né, vem um pouco completar esse ciclo. No início da década de 90, Adriana começou a ganhar cada vez mais espaço e destaque, expondo em várias galerias dentro e fora do país. Teve participações na Bienal de São Paulo em 94 e 98, nas Bienais de Havana em 94, de Joanesburgo em 95 e Liverpool em 99. Adriana também chamou a atenção dos críticos na Bienal de Sydney, na Austrália, no ano de 2000, e em diversas mostras coletivas nos Estados Unidos, Veneza e Tóquio. Essa notoriedade trouxe um amadurecimento nas obras da artista, fazendo com que seu trabalho fosse visto de forma mais conceitual. Adriana trouxe de forma sutil nas suas obras elementos culturais e históricos com temas ligados à colonização, o barroco e a azulejaria, sendo respeitada internacionalmente nos maiores cenários da arte moderna. A consistência do trabalho dessa artista é tão impactante que acaba diretamente impressionando os espectadores, como foi o caso da série de trabalhos Ruínas de Charque, que formavam a combinação exótica entre azulejo e carne viva. Por fora, vemos uma superfície plana, dada a delicadeza dos azulejos, mas por dentro eles são revestidos de carne, como se esse elemento fosse o cimento que segurasse a obra. Ou seja, ela idealizou uma arte que trouxesse o aspecto barroco, mas ainda assim visceral, mesclando arquitetura e escultura. Através da releitura desses elementos visuais incorporados à cultura brasileira pela colonização, como, por exemplo, a pintura dos azulejos portugueses, ou a referência à crueza e agressividade trazidas nos trabalhos onde ela expõe a carne e até vísceras, Adriana traz à tona as relações entre sensualidade e dor, mostrando tudo isso com exuberância. Atualmente, suas obras são voltadas para a arquitetura, inspirada em espaços como botequins, piscinas, açougues, saunas, entre outros lugares que abordam a funcionalidade tradicional da pintura, como cores, texturas e perspectivas. Uma de suas obras trouxe controvérsias em 2017, quando uma exposição realizada pela Fundação Santander Cultural foi encerrada pela crítica popular. A obra de Adriana foi acusada de apologia à zoofilia por retratar duas figuras masculinas indistintas com uma cabra. E isso causou certo estranhamento pelo público.
A Adriana rebateu dizendo que a obra Cena de Interior 2, produzida em 1994, é uma obra adulta, feita para adultos, pois, segundo ela, um dos aspectos do seu trabalho é promover a reflexão dos mesmos. Suas obras integram as coleções dos principais museus do mundo e têm alcançado recordes de preço em casas de leilão de Londres e Nova York, fortalecendo o reconhecimento internacional. No Brasil, Adriana Varejão ganhou o pavilhão inteiramente dedicado ao seu trabalho no Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Uma tela da artista se tornou uma das obras mais caras de um artista brasileiro vivo. Parede com incisões à la Fontana II, feita em 2011, foi leiloado por R$ 2.975.000 na casa especializada Christie's em Londres. Como figura central da produção contemporânea brasileira, Adriana inaugurou sua primeira exposição individual chamada Por uma Retórica Canibal, em abril deste ano, no Museu de Arte Moderna da Bahia. Montada numa parceria entre o Instituto do Patrimônio Cultural da Bahia e a Galeria Almeida Dali, a mostra reúne 19 obras produzidas pela carioca entre os anos de 1992 e 2016. E tem como objetivo levar seu trabalho pelas capitais afora após seu encerramento previsto em junho desse ano. A amostra segue viagem para outras cidades do Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país. Adriana, hoje com 54 anos, é autora de 6 livros relacionados à arte e diversas pinturas e esculturas de grande impacto artístico no cenário mundial. Mal podemos esperar por novas obras desta artista que levou uma parte da cultura brasileira para o mundo. Realmente, Aline, Adriana é de fato uma artista excepcional. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Arte em Foco, o programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade de Maringá. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.